Deus vê o coração, sonda com compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não... Olá, é com muito prazer que estamos dando início a mais um programa Restauração. Um programa idealizado pela comunidade terapêutica Liberdade, que tem como objetivo levar até você conhecimento, informação de como é feito o tratamento da dependência química, como nós entendemos esse problema e como poderíamos ajudar através dos princípios utilizados aqui dentro na sua vida diária. Eu tenho tentado encontrar maneiras de explicar o porquê exatamente que nós criamos esse programa, criamos esse espaço para falar sobre a comunidade. Na realidade, o nosso ideal não é fazer um programa religioso, fazer uma pregação. O nosso objetivo não é passar uma conta bancária para pedir dinheiro. O que nós percebemos hoje, a realidade do dia de hoje, é que existe um crescimento muito grande, existe uma organização por trás do consumo de drogas. Isso gera muito dinheiro e, infelizmente, devido a essa organização, tem crescido muito essa epidemia. E o nosso trabalho dentro da instituição aqui, nós percebemos, não só pelos nossos olhos, mas pelos olhos das pessoas que acompanham aquilo que nós fazemos, que tem tido um resultado muito bom. Tem muita gente que passou aqui pela casa, que está mantendo a sua vida, que está conseguindo uma recuperação, que está realmente mudando a sua história. Então, nós trazemos pessoas aqui do nosso lado que estão diretamente envolvidas com o processo de tratamento, pessoas que, a exemplo do Cleiton, que a semana passada teve aqui do meu lado, que tem um programa que, na realidade, não foi criado como prevenção do uso de drogas, mas que realmente está conseguindo esse intento através do envolvimento das crianças no seu projeto de danças urbanas. Ele está conseguindo alguma coisa muito bacana junto às pessoas da terceira idade, dos adultos. Então, o nosso objetivo é trazer pessoas que consigam se aliar a nós. Da mesma maneira que existe, né, o Exército da Salvação, existem os grupos que são voltados para o tratamento do câncer, existem vários segmentos da sociedade que se juntam para o bem comum. Nós queremos atrair pessoas que venham para o nosso lado, que venham para fazer parte, para poder dar apoio, dar sustentação a esse nosso trabalho. Hoje eu tenho o prazer de ter aqui do meu lado a Gabriela, que é assistente social não só da nossa comunidade, como também da Colmeia, e que tem desenvolvido um trabalho legal aqui junto com nós. E seja muito bem-vinda, Gabriela. Obrigada, Leandro. Eu quero manifestar a minha alegria de estar aqui hoje, e não só como pessoa, mas como profissional. Eu acredito nesse trabalho, acredito que tem sim recuperação para esses dependentes. Acredito em um tratamento, acredito que eles possam sim se recuperar. Exatamente, é isso que precisa, que as pessoas acreditem. Eles que estão buscando uma recuperação, eles precisam acreditar que é possível uma nova maneira de viver, e as pessoas, como você, como a Simone, que é a psicóloga, como os coordenadores da casa, a direção, todos nós precisamos acreditar. O que movimenta, né, é a fé, é o acreditar. Como aquelas pessoas que colaboram para que esse programa vá ao ar, né? Os nossos colaboradores, os nossos patrocinadores, pessoas amigas. Eu sempre repito isso, que não são apenas patrocinadores olhando o lado financeiro, o retorno, mas são pessoas que colaboram para que a coisa realmente aconteça. Trata-se da Nova Casa Armênia, do Supermercado Red, do Pascano Bela Vista e do Grupo Empresarial Ivan Cassaro. Muito obrigado a todos vocês. Gabriela, eu fiz uma pergunta para a Simone quando ela estava aqui do meu lado. Eu disse o seguinte, que a psicóloga, muitas vezes ela é vista como uma conselheira. A psicóloga, o psicólogo são vistos como conselheiros, alguém que, na maioria das vezes, teria uma resposta. E ela acabou me explicando de uma outra maneira, que não é exatamente isso. E eu percebo, quando as pessoas falam de assistente social, que vem como aquela que vai resolver o problema financeiro, que vai arrumar uma cesta básica. E eu gostaria, né, embora muita gente saiba exatamente qual é a sua função social como profissional, eu gostaria que você falasse para as pessoas que estão nos assistindo qual que é a sua definição do trabalho da assistente social.
Bom, Leandro, o trabalho da assistente social é um trabalho muito amplo, vai muito além do que as pessoas imaginam. O principal objetivo do nosso trabalho é a reinserção social dessa pessoa. Vamos citar como exemplo os internos aqui na comunidade. O período que eles estão aqui, se eles precisam de alguma ajuda, resolver algum problema lá fora, não sou eu que vou resolver, e sim vou dar caminhos para que ele possa seguir a partir do momento que ele sair daqui. Sim, como, por exemplo, documentação. Isso, documentação, perícia, consulta médica. Encaminhamento para exames. Encaminhamento, isso. E esse seria o trabalho, basicamente, aqui que você faz dentro da comunidade. Certo. Né? E dentro da colmeia. Porque nós percebemos, outro dia eu tive a oportunidade, a convite seu e do outro pessoal de lá, de irmos lá e falar com as crianças que estão lá dentro, falar sobre a problemática das drogas, das consequências. E qual que é o seu papel? O que você diria assim, a diferença da sua atuação dentro da colmeia e aqui na comunidade? Bom, lá na colmeia, como são crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos, nós realizamos um trabalho focado na prevenção, principalmente na prevenção das drogas, que hoje em dia, infelizmente, a gente convive muito com essa situação. Por ser famílias vulnerabilizadas, que vivem em situação de risco, a gente faz esse papel de estar conversando, de trazer equipes, dinâmicas, atividades fora da sala de aula mesmo, para que eles possam ter uma visão assim do futuro deles, para que eles possam ter um futuro mais saudável, porque o nosso trabalho lá na colmeia é de fortalecimento de vínculos. Então, para que eles possam estar fortalecidos entre eles, com as famílias, no ambiente que eles convivem. Sim. E o que nós percebemos, você está falando fortalecer o vínculo da criança com a família. E eu falo por mim da minha experiência, a Simone também ela tem uma experiência muito ampla disso como psicóloga, que a gente percebe que aquilo que vem lá de trás, e é da infância, desse Sim. momento que está se trabalhando lá na colmeia, aquilo que vem lá de trás influencia muito na busca por algo diferente. Então a pessoa muitas vezes ela dentro de casa, e não é só, a gente precisa prestar muito bem atenção, e é justamente isso que nós gostaríamos de falar. Não é só aquela família que usa droga dentro de casa que vai fazer o filho usar, ou só aquele que bebe que vai fazer o filho beber. Lógico, isso tem uma consequência muito grande, mas a instabilidade familiar, aquele desacerto que você com certeza convive, que muitas vezes vem de um problema financeiro, ou de muitos fatores que existem lá, influenciam de uma maneira Com negativa. certeza. A gente sabe muito bem, e é isso que precisamos enfatizar em trabalhos de pessoas que levam para as crianças, como falamos do caso da dança, ações que levam a criança para o esporte, capoeira, futebol, natação, seja lá o que for. São coisas que dão prazer. Sim. Tá? E um pouco que eu conversei com algumas das crianças, a gente percebe que eles não têm prazer de ficar dentro de casa. Né? Quando ele volta para casa, ali tem uma briga, ali tem uma reclamação, ali às vezes não tem comida no prato. São tantas situações que acontecem, né? Como você falou ali, as crianças que são atendidas na colmeia, boa parte delas estão em situação de Sim. risco, moram em áreas que existe realmente esse risco, e é o que acaba gerando muitas vezes um problema futuro. A questão do afeto também, viu, Leandro? Dentro de casa, eles não têm o afeto, eles não têm o carinho dos próprios pais, que é onde a gente mais tem que ter essa compreensão, esse afeto, esse carinho, e lá eles não encontram isso. Então, na colmeia, eles se sentem em casa mesmo, para conversar, para pedir opinião, para saber o que faz em determinadas situações. Então, eles se sentem à vontade para contar com a gente. Que bom que existem iniciativas como essa, e algo que é muito importante que a gente enfatize aqui nesse momento, nesse bate-papo, nessa informação que nós estamos levando até você, que pessoas como a Gabriela, hoje ela está aqui do meu lado, então eu posso usá-la como exemplo, mas toda a equipe da nossa comunidade, e isso se eu trouxer
os nossos internos aqui para falar, eles vão testemunhar isso que eu estou dizendo agora. São todas pessoas que elas não estão aqui pura e simplesmente porque no final do mês vão receber um salário. É necessário, todo mundo precisa do dinheiro, precisa receber, mas existe algo muito maior do que isso por trás desse trabalho. Existe o amor com as outras pessoas, existe o carinho, existe realmente, isso eu falo por mim e falo pelos outros que estão do meu lado aqui, existe o sincero desejo que essas pessoas possam dar certo, que a vida delas aconteça depois. Então, como eu disse no começo, né, a nossa ideia é tentar, através desse programa, mostrar para todo mundo como é feito o nosso trabalho e atrair mais gente para o nosso lado. Existem muitas pessoas que têm potencial de ajudar e, como eu disse, não é só ajudar financeiramente, é dar apoio. Muitas vezes você é empresário, você está assistindo esse nosso programa, você fala assim, puxa vida, eu tenho dificuldade de encontrar pessoas para trabalhar num determinado serviço. E quantos que saem daqui, depois ele está procurando emprego, o dono da empresa liga para mim, liga para o Davi, liga para o padre, liga para você, Gabriela, perguntando, e aquela pessoa, né? Como que ele é? Será que ele vai voltar a usar droga? E eu sempre digo o seguinte, nós não temos como, não temos bola de cristal, ninguém tem, a gente não sabe o que vai ser do futuro. Mas o mesmo risco que você corre dando emprego para uma pessoa que saiu daqui da comunidade é de você pegar uma pessoa da rua, alguém que está te deixando um currículo comum. E eu acredito que é muito mais provável de dar certo quando sai alguém daqui, porque ele sai preparado, ele sai com uma bagagem, com uma instrução de mudança de vida, que fala muito sobre honestidade, sobre a capacidade de aprender e querer evoluir. Então, o que eu comecei dizendo, né, Gabriela, que eu te agradeço muito, como eu agradeço a todas as pessoas envolvidas, pelo amor que você dedica a esse nosso trabalho, pela maneira como é feito. E o que eu acho fundamental, Leandro, é acreditar sempre. Eu acredito naquelas crianças de 6, 7 anos que chegam lá para mim com histórias assim, que eu fico me perguntando como que conseguem sobreviver no meio de tanta turbulência, de tanta tensão, de tão pouco que eles têm, e eles conseguem ser felizes e passar uma mensagem para a gente. E eu acho que para a criança grava muito o que a gente fala para eles. E eu sempre bato na mesma tecla que você é capaz, você vai conseguir, por mais que tenha dificuldade, que tenha problemas no caminho, você vai conseguir. Então você tem que ser uma pessoa direita, você tem que estudar, você tem que se formar, arrumar um emprego. Por mais que a situação da sua casa não é essa, você vai ser diferente, você vai conseguir. E aqui na comunidade também, eu costumo dizer que enquanto o coração está batendo, eu acho que tem esperança, que tem sim como se recuperar. Então é sempre acreditar no ser humano, acreditar no próximo, que ele pode sim conseguir. Que bom que existem pessoas que pensam como você. Um breve intervalo e voltamos já. A Cartonagem Pirâmide e a Mundial Paper Embalagens são especializadas na produção de embalagens individuais em papel cartão e micro-ondulado. Instaladas em Jaú, além da certificação ISO 9001, possuem avançados parques industriais, o que possibilita atenderem os mais variados e exigentes segmentos. O Grupo Ivan Cassaro cresce graças ao respeito, profissionalismo e confiança de seus parceiros e colaboradores. Nova Casa Armênia, há mais de 82 anos servindo Jaú e região com produtos para artesanato e aviamentos em geral. E para você calçadista, uma linha completa de zippers, bielástico, strass e pedraria para bordado. Venha conhecer a nossa loja, Rua Lourenço Prado, 741, bem no centro da cidade de Jaú. Telefone 3622-7581 ou 3624-4133. Reforma ou construção do início ao fim, só nas lojas do Pascani Bela Vista. O Pascani Bela Vista tem tudo para quem vai começar e tudo para quem vai terminar a obra. Tem areia, pedra, madeira, concreto usinado, cimento, tudo da melhor qualidade. Além de caçambas e andames para ficar tudo completo. E ainda as melhores, mais bonitas e resistentes opções em acabamento. Faça uma visita e aproveite. Pascani Bela Vista, as lojas mais queridas da região, fazendo tudo para a sua construção. Rede Supermercado. Conforto, maior variedade, qualidade, amplo estacionamento.
e preço baixo todo dia. Venha para o Red e sinta a diferença. Red, o supermercado da família. Avenida do Café 327, Jaú. Estamos de volta com o programa Restauração. Hoje eu tenho aqui ao meu lado a Gabriela, assistente social da nossa comunidade, assistente social da Colmeia. E eu gosto sempre de lembrar as pessoas que estão nos acompanhando que a maneira como nós fazemos esse programa é bem, vamos dizer assim, bem caseira. Esse é o 8º programa que nós estamos fazendo e com equipamentos modestos, nós estamos fazendo aqui dentro da nossa comunidade mesmo, buscando realmente o objetivo. Eu participei de um evento de um dos grupos anônimos que eu faço parte e que o slogan era "A simplicidade é a chave". Lógico, nós vamos procurar fazer da melhor maneira possível, estamos caprichando em tudo que nós fazemos, mas dentro da simplicidade, equipamentos nossos de uso próprio, o local é nosso, mas a intenção maior, né? Nós poderíamos fazer com todo o aparato, se tivesse dinheiro, contratar pessoas muito mais experientes em comunicação para estar nos ajudando, apoiando, mas o propósito primordial, o porquê que é feito, eu acredito que nós vamos conseguir alcançar. Esse nosso programa que passa pela TV comunitária, pelo canal 2 da NET aqui de Jaú, aos domingos, 5 horas da tarde, de terça-feira, 13 horas, de quinta, 14h30 e de sexta-feira às 22 horas. Então, se você não puder acompanhar numa hora, também está no Facebook. Se você acessar Leandro Passos, programa Restauração, você vai encontrar no YouTube também. Então, seja bem-vindo de alguma maneira. Doe um pouquinho do seu tempo e perceba a real intenção que nós temos por trás desse programa. Quem sabe você pode ser também, né, um multiplicador, um agente multiplicador dessa nossa ideia, desse nosso grande objetivo. Gabriela, você é formada há quanto tempo já em Vai fazer um assistência ano social? agora em dezembro. E a comunidade é seu segundo Esse é meu trabalho. segundo emprego. Isso, eu tive a oportunidade de estagiar no Hospital Teresa Perlatti também, com os dependentes químicos, que foi uma grande bagagem para mim. Sim, porque embora seja um tratamento diferente que Sim. o Hospital Teresa Perlatti faz, é uma contribuição para a cidade. Às vezes as pessoas me perguntam, Gabriela, e isso é sempre porque a comunidade tem um processo de tratamento. Na realidade, fomos nós mesmos, com o decorrer dos anos, que nós, vamos dizer, esculpimos essa maneira de trabalhar. Então, os horários de reuniões, a laborterapia que é feito aqui dentro, a maneira como são feitas as reuniões, foram elaboradas por nós, e o princípio básico do tratamento são os 12 passos dos grupos anônimos. Existem outras instituições, e é essa que a pergunta que as pessoas fazem, como no caso que nós estamos falando, você trabalhou no Hospital Teresa Perlatti, ali o tratamento é mais médico, é com remédio. E às vezes sempre existe dentro de uma pergunta a busca por uma crítica ou outra. E o que eu respondo para as pessoas é lógico, eu defendo a maneira como nós trabalhamos, como nós estamos fazendo aqui, eu vejo o resultado que acontece aqui. Mas todo trabalho é necessário. Sim. Existem situações que a comunidade não tem como atender. Dependendo do grau, da intensidade da dependência, como a pessoa se encontra naquele momento, muitas vezes ela precisa de uma desintoxicação, muitas vezes ela tem um comprometimento, uma comorbidade, como é dito, né, uma outra doença associada ao quadro da dependência química, que realmente precisa de um tratamento à parte. Então, existe uma eficiência muito grande também no trabalho feito pelo Perlatti, em trabalhos feitos que não é também psiquiatria, mas como na Casa Dia, da instituição que nós chamamos dos italianos, né, que é o São Lourenço, que é um lado bem mais religioso, que diferencia um pouco do nosso, mas eu percebo muita gente que passou por todas essas instituições e que tem dado certo, e que eu percebo, né, eu pego um gancho naquilo que você falou, é derivado da fé. Sim. Da pessoa acreditar que vai dar certo, não é isso? Isso. E lá falando um pouquinho do Hospital do Teresa Perlatti, é um tratamento através de medicamentos, e eu posso dizer assim, Leandro, que 90% dos pacientes que estão lá é por ordem judicial.
Ou seja, é aquele paciente que não consegue mais se decidir por si. Ele já perdeu a autonomia, então ele precisa que a família, o responsável, passa a cuidar dele e a partir daí Muitas procurar... dessas pessoas já são interditadas. Isso, interditadas, porque algumas situações, alguns pacientes já representam um risco para a sociedade que eles estão vivendo, mulheres grávidas também, que precisa da intervenção de alguém, que ela não consegue decidir por si própria, ela precisa da intervenção de alguém. Sim, é isso que eu quero dizer. Cada caso é um caso. Aquilo que nós trabalhamos, a dependência química, não é como a matemática, uma ciência exata, que 2 e 2 é 4. Aquilo que serve para uma pessoa, muitas vezes não é adequado para outra, não vai dar certo para uma outra pessoa. Eu posso falar aqui a respeito do Loi, tá? Porque ele já, em outro programa, ele deu um depoimento. Ele é uma pessoa que o primeiro pai, ele estava interditado, acho que ainda é interditado pela família, pelas consequências dos atos dele, das coisas que estavam acontecendo. Então, no primeiro momento, ele precisou ir por ordem judicial para um centro de tratamento em São Bernardo do Campo, que é similar ao Hospital Teresa Perlatti, encaminhado pelo poder público, pela prefeitura. Ele passou por lá, né? Depois ele ficou, depois de lá dessa desintoxicação, ele veio, passou o seu período aqui na comunidade de 6 meses e depois disso, já faz, acredito, 1 ano que ele saiu aqui da comunidade e está dando certo. Então foi um processo um pouco mais demorado, não como alguns que já vêm direto aqui para a comunidade, mas que está dando certo. E é importante também, né, Leandro, a saída daqui da comunidade, a saída de outro tratamento como o hospital, sempre falar da importância para esse interno do grupo. Sim, os grupos de mutuajuda, de uma maneira geral, são o que dão sustentação àquilo que é feito aqui. Nós dizemos que a comunidade é um pontapé inicial para um processo que dura pela vida toda. A recuperação em si, por isso que é uma maneira até de se expressar, que as pessoas têm, aqueles que passam por aqui. Eles dizem assim: eu sou um adicto em recuperação, independente dele estar 6 meses, 1 ano, 2 ou 10 anos dentro desse processo, ele sempre se refere a isso. Então, está em recuperação dentro do processo, porque é isso que acaba por dar um resultado positivo, a pessoa dá continuidade. Falando sobre isso, eu quero contar para as pessoas que estão nos assistindo, né, e acredito que isso seja uma grande conquista para nós aqui. Você vai estar acompanhando, trabalhando junto nesse novo projeto da nossa comunidade, a reinserção social que nós vamos estar implantando dentro de mais alguns dias dentro da nossa comunidade. O que seria isso? Algumas pessoas que estão aqui dentro, eles vieram ou de famílias que já não o aceitavam mais, ou já estavam em situação de rua, já estavam morando na rua, não tem mais condições. Diferente de outros que a família estão acompanhando, alguns infelizmente já não têm mais condições. Agora imagina só, essa pessoa vem aqui para casa, passa pelo processo, aqui tem uma alimentação, tem banho, tem cama, tudo que precisa, medicação, até a gente acaba atendendo a pessoa em todos os aspectos. Agora imagina, ela passa por aqui um período de 6 meses, 8 meses, talvez 1 ano, e depois a gente colocar essa pessoa na rua de novo, sem ter um apoio. É aí que entra o trabalho do assistente social, né, Leandro? Reinserir mesmo ele no mercado de trabalho, em cursos, para que ele possa criar uma autonomia e viver na sociedade novamente, né? Conseguir ingressar novamente. Esse é o nosso objetivo. Então, nós já conseguimos uma casa dentro da cidade. Hoje nós temos o escritório, como eu sempre falo no final do programa, é na Rua Iara, lá atrás do Campo do 15. Aquele prédio foi uma doação, uma pessoa doou aquele prédio, então nós vamos estar alugando aquele prédio, alugando um prédio maior, onde vai continuar funcionando o nosso escritório, onde vai continuar sendo feita a entrevista, mas por ser um espaço maior, as pessoas que estiverem terminando o tratamento aqui e não tiverem para onde ir, eles vão poder ficar nessa casa, tendo refeição, o banho, um lugar para dormir, a possibilidade de estar fazendo um curso, um encaminhamento para um trabalho, e aí sim
engrenar novamente, porque imagina, se a pessoa ficar na rua, como que ela vai conseguir procurar um trabalho? Para que ela vai pedir para fazer um currículo? Como que ela vai fazer? Né? Muitas vezes ela tem até a possibilidade do emprego, porque graças a pessoas amigas, nós conseguimos encaixar a pessoa no emprego. Mas se não tiver onde ficar, não vai ter condições, não vai existir essa possibilidade. Então, né, eu gostaria que você que está acompanhando, que gosta do trabalho da comunidade, vibrasse junto com a gente, porque é uma grande conquista, não é, Gabriela? E nessa situação também é muito importante, eu junto com a psicóloga, né, Leandro, tá em contato com essas pessoas, mesmo depois que saiu da comunidade, mas estar em contato com eles, saber como que está a recuperação deles mesmo, o que eles estão achando, o que eles estão sentindo, para poder orientar se for preciso, poder estar conversando com eles, estar em contato mesmo com eles. Exatamente. Eu acho que a palavra, para resumir isso que você está dizendo, é manter o vínculo. Vínculo, isso manter mesmo. o vínculo, manter que essas pessoas continuem nossos parceiros, como já acontecem com muitos, né? Pessoas que já estão há um tempo dentro do processo de recuperação lá fora, eles retornam aqui para casa e é tão legal quando isso acontece. Isso acontece sempre, nos finais de semana, sempre estão aí, né? 2 ou 3, às vezes 5 ex-internos, eles jogam futebol, almoçam aqui junto com a turma, e eles trazem muitas vezes até sem palavras, né? Mas só a presença deles já traz uma mensagem muito forte de que é possível, de que dá certo, que acontece a recuperação. E de que o nosso trabalho valeu a pena, né, Leandro? Acho que isso é muito gratificante pra gente, Isso, não existe dinheiro no mundo que possa pagar o sentimento de ser útil, né? De poder contribuir na vida das outras pessoas. Não tem. Eu espero que as pessoas consigam descobrir isso no decorrer da vida. Tem gente que não descobre, vive naquele mundo do egoísmo, da ganância, de querer mais, achando que aquilo que ele vai conquistar mais vai ser o que vai trazer a felicidade. Não tem nada de errado com os bens materiais, mas se a gente colocar isso como um fator de felicidade, não vai dar certo. A verdadeira felicidade, isso nunca vai ser demagogia, é simplesmente a gente conseguir ser feliz vendo a felicidade do outro. Nós estamos chegando ao finalzinho desse nosso programa. Infelizmente, o tempo é curto. Preciso lembrar sempre das pessoas que nos ajudam, os nossos patrocinadores, que é a Nova Casa Armênia, o Supermercado Red, o Pascano Bela Vista Materiais para Construção e o Grupo Empresarial Ivan Cassaro. Vou deixar para você, né, a mensagem final para a turma, aquilo que você gostaria de estar dizendo para aqueles que nos acompanharam. Tá. Eu quero dizer, Leandro, que em hipótese alguma, ninguém pode julgar essa pessoa que está, né, fazendo uso de substâncias psicoativas. A gente tem que acreditar, sim, que existe tratamento, que ela vai conseguir vencer mais uma batalha. E eu deixo uma mensagem que eu estou aqui porque eu gosto, porque eu acredito no tratamento e acredito nas pessoas que estão aqui para se recuperar. Então é essa mensagem que eu quero dizer, que sempre acreditar no ser humano, que ele é possível sim de vencer. Muito obrigado pela Eu sua que presença. agradeço. Boa semana a todos. Deus vê o coração, sonda com compaixão e sabe o tamanho da sua dor.